Fala seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futirinhas. Vamos falar aí do título da Espanha, tetracampeã da Eurocopa, né? Passa a ser a maior vencedora da história da Eurocopa, ultrapassa a Alemanha que tem 3 títulos, né? Eles estavam empatados com 3 títulos cada um. A Espanha conquistando simbolicamente até dentro da própria Alemanha, né? Literalmente dentro da própria Alemanha, mas, né, com uma conquista mais simbólica ainda, porque foi dentro do território alemão que a Espanha consegue ultrapassar a Alemanha, né, eliminando a própria Alemanha, inclusive roubado, né, foi prejudicada a Alemanha contra a Espanha na classificação ali para a final, mas chega ao título aí com muito mérito, venceu todos os jogos, foi o melhor futebol dessa Euro com uma folga até tranquila, tá? E ganhou da Inglaterra 2-1, o gol do título marcado pelo Oyarzabal, mas para mim o gol do título foi a tirada do Dani Olmo numa cabeçada do Marc Guéhi no finalzinho do jogo, depois do gol do Oyarzabal. Enfim, Espanha campeã com muito mérito, tá inclusive agora passando aqui a festa do título, né? O Morata erguendo o título da Espanha. Enfim, vamos falar sobre isso. Só antes, convidar você a participar da minha rifa dos meus bonecos, tá? São apenas 1.000 números, 40 mil em bonecos ou 25 mil no Pix, tá certo? Por que esse valor de diferença? Bom, 40 mil foi o valor que eu paguei por todos esses bonecos, tá? Somando tudo ao longo do tempo, tá? Eles estão listados, inclusive, no link da descrição. 25 eu vou ficar com os bonecos aqui e vou vender eles um a um. É que eu não tenho paciência para vender tudo, então eu fiz um pacote. Então eu daria 25 mil no Pix para o vencedor, tá? Caso não queira os 40 mil bonecos. Caso você pegue os bonecos, cara, você pode conseguir até mais de 40 mil, bem mais, tá? Tem boneco aqui que eu paguei R$ 500, hoje vale 1.500, 2.000, dependendo de onde você for vender, para colecionador, se for vender para loja, você consegue um valor. Se for pegar tudo e vender direto na loja, você consegue uns 30 mil, tá? Uns 25, 30 mil. Né? A loja vai querer lucrar em cima, então, né, ela vai fazer uma oferta aí. Então, eu daria o valor mais ou menos do que uma loja pagaria, tá bom? Enfim, são R$ 100 por número, então é um valor considerável, tá? São R$ 100 cada número, mas são apenas 1.000 números. O sorteio acontece assim que eu vender 100% dos números, tá? Até esse momento, vendemos R$ 1.300 ainda, então foram poucos números, né? Apenas 13 números de 1.000 foram vendidos, então participa, o link tá aí, tá certo? Além disso, top 3 compradores, 9 mil pro primeiro, 7 mil pro segundo, 4 mil para o terceiro colocado, tá? Não tem disputa, né, pelo top 3, porque ninguém vai saber quando encerra, só eu, porque eu tenho o controle. Então você pode participar tranquilamente aí do top 3. Fechou? Bom, vamos falar aí da vitória da Espanha, né? Falar do jogo em si e da campanha da seleção espanhola e da inglesa nessa Euro também, né? A Espanha venceu todas as partidas da Euro. Vou até abrir o retrospecto da Eurocopa aqui para falar da campanha das duas seleções, tá? A Espanha, na sua fase de grupos, venceu a Croácia por 3-0 no jogo de abertura, venceu a Itália por 1-0 no segundo jogo e venceu a Albânia por 1-0 também, tá? Mas foi dominante em todas as partidas, né? Mandou no jogo, em todos os jogos, chutou mais. É uma Espanha que finaliza muito mais do que a Espanha que a gente estava se acostumando a assistir, essa Espanha do Luiz Henrique, que foi até a Copa do Mundo. E a partir de então, o Luiz de la Fuente assumiu a seleção espanhola e fez uma seleção espanhola que gosta da posse de bola, mas que é mais ofensiva, mais aguda, gosta de finalizar. Principalmente por causa de seus pontas, o Lamine Yamal do lado direito e o Nico Williams do lado esquerdo. Tá? Então é uma Espanha que finaliza bastante, ainda com o acréscimo do Dani Olmo, que ganhou a titularidade ao longo da competição, que é um camisa 10, que finaliza bastante. Eu gosto muito dele, tá? Eu gosto de meias, é assim a função em campo que eu mais gosto, que eu geralmente gosto de acompanhar. E o Dani Olmo é um meia diferente, cara. Ele é um meia que pisa na área, é um meia que finaliza, é um meia que tem um excelente passe, visão de jogo, ótimo drible. Gosto muito dele. Enfim, grande jogador, tá? Aí nas oitavas de final, a Espanha enfrentou. Oh, Jesus, cadê aqui? A Geórgia, é verdade. Enfrentou a Geórgia, que foi a grande surpresa da Euro, e venceu por 4-1. Saiu perdendo por 1-0, aquele gol contra, depois vira por 4-1, é uma vitória tranquila. Nas quartas de final, superou a Alemanha, é verdade, foi na Alemanha, foi contra a Alemanha as quartas de final, não foi na semi, que tem aquela mão do Cucurella, que foi bizarra e o VAR não chama, o árbitro não dá o pênalti e depois a Espanha consegue o gol da vitória, né? Passando por 2-1, na semi passa pela França, com mérito, joga bem melhor que a França e passa e vence a final contra a Inglaterra
sendo melhor, tá? A Espanha foi melhor num todo. O primeiro tempo foi bem difícil, foi bem amarrado, bem complicado. E no segundo tempo o jogo foi mais aberto. A Espanha dominou as ações. A Inglaterra só tentou jogar depois que tomou o gol do Nico Williams no começo do segundo tempo. Aí começa a se lançar o ataque, afinal tem que fazer um gol, né? Até consegue empatar num lindo gol do Cole Palmer, né? Numa belíssima jogada, né, do Bellingham, um passe pro Cole Palmer, ele chuta no cantinho e vence o Nice Simon, empatando o jogo. O gol do Nico Williams foi numa assistência do Lamine Yamal, que venceu o prêmio de melhor jovem da competição. O craque da competição foi vencido pelo Rodri, embora eu ache injusto, o prêmio, na minha opinião, seria do Nico Williams, que para mim foi o melhor jogador da Euro. Logo em seguida, o Lamine Yamal. Os dois principais jogadores da Euro foram os dois pontas da seleção da Espanha, tá? Mas enfim, o Nico Williams fez o gol, o Cole Palmer empatou, e já mais perto do final, aos 41 do segundo tempo, o Oyarzabal, que entrou, né, durante a partida, consegue fazer o gol do título. Após isso, a Inglaterra ainda tem uma chance gigantesca no bate-rebate na área, né? Acho que quem cabeceia primeiro é o Bellingham, e o Nice Simon faz uma bela defesa, a bola sobe pro Guerri, que consegue vencer o Nice Simon, mas Dani Olmo faz o gol do título da Espanha, e a Inglaterra não consegue fazer o gol depois, né? Ainda chegou a ter uma outra chance depois, mas não conseguiu aproveitar. Enfim, Espanha campeã. Essa é a campanha da Espanha, merecidamente, melhor futebol da Euro, com muito mérito, tá? O melhor futebol do mundo hoje, jogou muito bem, venceu todas as partidas, apesar do erro de arbitragem no jogo contra a Alemanha, foi um jogo bem igual, a Alemanha não foi hiper superior à Espanha, acho que foi o jogo mais igual, tanto que a gente tratou como uma final antecipada a partida entre Espanha e Alemanha, né? Foi o jogo mais parelho de toda a Euro para a Espanha, mesmo assim a Espanha foi superior e venceu o jogo, tá? Então é uma campanha ilibada da Espanha, uma campanha completamente vitoriosa e merecido esse título da Espanha, esse tetracampeonato. Uma seleção muito forte, cara, muito forte mesmo. Jogadores assim que você pega nome por nome, se você pegar Inglaterra e Espanha e no papel tentar mensurar as duas, você acha que vai ter uma leve vantagem para os ingleses, né? São jogadores assim, que eu acho que tem mais estrelas na seleção, né? Por exemplo, os goleiros, eu acho o Nice Simon melhor que o Pickford, mas ok. O Carvajal e o Walker, eu acho o Carvajal melhor, mas o Walker é um nome muito forte também, principalmente por causa do Manchester City. A zaga, o Stones é muito mais famoso e muito mais estabelecido na carreira do que o Lenormand. O Laporte eu acho melhor do que o Guerri, mas o Guerri é muito novo ainda, então é um zagueiro em ascensão, né? Ele ganha a vaga do Maguire e passa a ser o titular, mas é um grandíssimo zagueiro. Joga no Crystal Palace, o Laporte já tá na Arábia Saudita, mas jogou bastante tempo no City, mas eu acho que são zagueiros do mesmo porte. Aí eu não gosto do Luke Shaw, tá? Eu acho um lateral fraco, e eu acho que é o grande erro do Southgate na convocação aí, bancar o único lateral esquerdo da seleção, um cara que não jogava desde fevereiro. Eu acho que é um jogador lento, que teve muitas dificuldades no jogo, e a Yamal acabou com ele no jogo, né? Não conseguia marcar, não conseguia atacar, então foi assim, uma nulidade, e acho que foi o grande erro, dentre vários erros do Southgate durante a campanha aí, esse foi o grande erro dele nessa campanha, né? Bancar o Shaw sem levar nenhum outro lateral esquerdo para a seleção. O Cucurella eu também acho fraco, mas fez uma senhora Eurocopa, cara. Fez uma senhora Eurocopa. Jogou muito bem. Nunca achei ele um primor da técnica. A melhor fase dele foi no Brighton. Chegou no Chelsea, nunca conseguiu se firmar e ser esse grande lateral. E nessa Euro, todo mundo criticando, porque caramba, o De La Fuente não colocou o Grimaldo de titular, bancou o Cucurella, e o Cucurella calou a boca de todo mundo, que fez uma Euro espetacular, embora tenha sido o protagonista daquele pênalti não marcado para a Alemanha, tá? A bala bateu no braço dele, estava aberto. O Rodri, o Rodri não tem isso, é o melhor volante do mundo hoje com certa tranquilidade, ganhou o craque da Euro, embora eu não concorde, para mim teria sido o Nico Williams, tá? O Mainu é um jovem em ascensão muito bom, acho que o volante é o Rice, né? Embora o Rice não seja tão craque quanto o Rodri, é um baita de um volante, cara, é um baita de um volante mesmo, jogou muita bola no Arsenal nessa temporada, né? Aí vamos ter o Fabian Ruiz e o Mainu. O Fabian Ruiz é mais velho, mas eu acho o Mainu mais talentoso do que o Fabian Ruiz, mas o Fabian Ruiz fez uma grande Euro, tá? O Mainu é um baita volante também, é uma revelação do Manchester United aí, foi uma das gratas surpresas desse Manchester United bagunçado nessa temporada. Aí a gente vai pro Phil Foden, e cara, entre Phil Foden e Dani Olmo, por mais que eu ache o Dani Olmo hiper talentoso, o Foden, né, ele fez uma temporada gigantesca aí, teve mais de 35 participações diretas em gols na temporada, jogou demais, fez uma péssima Euro,
péssima Euro mesmo, jogou nada na Euro, o Phil Foden, mas é um jogador mais estabelecido na carreira do que o Dani Olmo, que joga no Leipzig, né? Foi um cara que, pô, foi pra Croácia, vai pro Leipzig, então assim, é uma carreira um pouco paralela essa do Dani Olmo, embora seja um grande jogador, tá? Enfim, aí vamos pro ataque. O Lamine Yamal é um, cara, vai ser um gênio da bola, cara. Vai ser um gênio da bola, vai ser um craque. É um craque já, né? Acabou de fazer 17 anos, fez 17 anos ontem, né? O aniversário dele foi ontem. Fez 17 anos, mas é um potencial de gênio, né? A gente vê um cara muito fora da curva mesmo, assim. O Lamine Yamal é um craque. Eu acho que ele vai ser muito melhor do que o Saka é. O Saka é um baita jogador. Mas hoje o Saka é superior ao Lamine Yamal na carreira, né? Até pela idade. O Saka tem 24 anos, o Lamine Yamal tem 17, acabou de fazer 17. Digamos que hoje eles são do mesmo nível, tá? Embora o Saka seja um jogador mais experimentado, mas é uma estrela maior do que o Lamine Yamal, né? Do lado esquerdo a gente tem o Nico Williams, que, enfim, aqui a gente vai comparar com o Bellingham, não tem comparação, o Bellingham é muito maior do que o Nico Williams, embora o Nico Williams seja um grande jogador, tá? E o 9, cara, o Morata, que é o 7, mas é o capitão da Espanha, não chega nos pés do Harry Kane como talento de jogador, né? E aí você vai pro banco e a discrepância acho que aumenta, né? Você vai ter o Raya Ramsdale, que é o Raya, eu acho um goleiro bom, o Ramsdale é o reserva dele no Arsenal, inclusive, mas eu acho que são goleiros do mesmo nível. O Jordan Henderson é um goleiro melhor do que o Remiro. Aí você tem o Alexander Arnold no banco da Inglaterra, Jesus Navas, o Vivian e o Trippier, o Grimaldo, a Iconsa e o Dunk, né? O Konsa é muito bom zagueiro. O Grimaldo, para mim, foi o melhor jogador da Bundesliga. Quase não jogou nessa Euro. Temos o Fermin, que é uma revelação do Barcelona. O Baena, também bom jogador. Rossello, centroavante do Real Madrid, reserva. E o Ferran Torres, que para mim é um jogador muito comum, tá? Limitadíssimo. Eu não sou muito fã do Ferran Torres. E aqui você vai ter o Joe Gomes, que para mim é horroroso, mas Conor Gallagher, o Wharton, que é muito bom volante. O Eberichese, jogador do Crystal Palace, que é muito bom, o Anthony Gordon do Newcastle também é muito bom, o Jarry Bowen também é muito bom jogador, né? Aí temos o Cole Palmer, que fez um campeonato maravilhoso e foi a grande sorte do Southgate nesse momento aí de resolver o jogo e quase dar um título para a Inglaterra, tá? Temos o Ivan Toney, que também é muito bom atacante, do Brentford, muito possivelmente jogador do Manchester United nessa temporada, e o Ollie Watkins, que classificou a Inglaterra pra final, né, naquele gol ali no finalzinho, que também jogou muita bola no Aston Villa. Acho que nome, por mais que a Espanha, acho que até no talento individual, com a bola nos pés, tem alguns jogadores que se destoem, a Inglaterra acho que é um pouco mais estrelada do que a Espanha, né? Mas o trabalho coletivo da Espanha dá um banho no trabalho coletivo da Inglaterra. A Inglaterra passa muito nessa Eurocopa pelo talento individual dos seus jogadores, né? E a gente vai passar até na campanha inglesa para elucidar isso. A Inglaterra fez uma fase de grupos, embora líder, fez uma péssima fase de grupos, né? Venceu o primeiro jogo contra a Sérvia por 1-0, empata com a Dinamarca no segundo jogo, com a Dinamarca bem superior, assim, jogando melhor. A Inglaterra consegue um empate e empata 0-0 com a Eslovênia no terceiro jogo, num péssimo jogo. Se classifica para as oitavas de final, né, com a melhor campanha, embora não tenha jogado bem, vence a Eslováquia por 2-1. Depois, pega a Suíça, onde sofre muito também, mas consegue se classificar nos pênaltis, né? Que é aquele gol do Bellingham, maravilhoso. Aí pega a Holanda, e aí vem o grande jogo da Inglaterra na Euro, é essa vitória contra a Holanda. Foi o jogo que a Inglaterra jogou bem contra a Holanda. Foi um jogo aberto, com chances para os dois lados, só que foi o grande jogo da Inglaterra, né? Que é justamente o gol do Ollie Watkins, aquele golaço que vira o jogo, né? Que dá a vitória para a Inglaterra, a classificação para a final. Foi o melhor jogo da Inglaterra na Eurocopa, foi esse jogo contra a Holanda. De resto, era uma Inglaterra cambaleando e passando no talento individual dos seus jogadores. Nesse jogo funcionou, o Southgate fez um bom trabalho, conseguiu mexer no time, né? Coloca o Ollie Watkins ali com 15 minutos do segundo tempo já no lugar do Harry Kane, é justamente ele que faz o gol. Hoje ele volta a repetir isso, mas foi uma Inglaterra que sofreu bastante. A Inglaterra tentou amarrar muito o jogo, né? A Inglaterra nesse jogo, o Southgate bota o Foden para marcar o Rodri, que acaba até se machucando, né? Sentindo a coxa e é substituído pelo Zubimendi. Mas tenta amarrar o jogo. No segundo tempo, a Espanha consegue pressionar logo no começo do segundo tempo, fazer o gol. A Inglaterra se lança à frente tentando criar e consegue equalizar um pouco o jogo, mas a Espanha foi superior e merece o título, tá? Sobre o trabalho do Southgate, eu vi matérias aí dizendo que a FA quer manter o Southgate para... Independente do resultado, tá? Essa é uma conversa antes. Independente do resultado, a FA queria manter o Southgate para a Copa do Mundo também, mas eu acho que a tendência é de uma saída. Por quê? Afinal,
é um técnico tão ruim assim? Eu não acho o Southgate essa nulidade como técnico, como muita gente traz. Mas ele tem suas limitações. Essa Euro, eu acho que a Inglaterra chegou muito na final pela competência individual dos jogadores. Ele tem tanto talento à disposição que eles conseguem criar algumas coisas. E o Southgate, no geral dessa Euro, ele amarrou muito a capacidade dos jogadores, né? Então, assim, você tem uma Euro que o Harry Kane não consegue jogar, o Phil Foden não consegue jogar, o Saka muito amarrado também não conseguiu fazer grandes partidas, o Bellingham muito mal. Você vai ter momentos que eles conseguem brilhar, né? O Saka faz um grande jogo contra a Holanda, o Bellingham faz aquele gol de bicicleta maravilhoso, mas uma Euro bem conturbada. O Harry Kane faz uma Euro muito ruim. O Phil Foden também muito ruim a Euro. Então, assim, e algumas escolhas, né? Essa de bancar o Luke Shaw e sacrificar muito o que o Trippier pode oferecer como lateral direito, jogando ele na esquerda, acabou atrapalhando muito a Inglaterra também, né? O Luke Shaw não era o nome ideal de ir para Euro, até porque ele tinha jogado a última vez em fevereiro, e mesmo assim o Southgate banca a convocação dele como o único lateral esquerdo do elenco, então acaba atrapalhando sim. Alguns jogadores podem fazer essa função, como o Joe Gomes, o próprio Trippier, mas não são laterais de origem, né? Laterais esquerdos de origem. Acaba atrapalhando bastante. O Alexander-Arnold, que ele não consegue encontrar um jeito dele fazer ele jogar, ora no meio de campo, ora na lateral, e o Alexander-Arnold, que é um baita armador, mesmo sendo lateral, né? Um dos líderes de assistências da Premier League nos últimos anos todos, não consegue jogar com o Southgate na seleção. Né? Ele poderia muito bem tentar emular aquele esquema do City, tendo o Walker como um terceiro zagueiro e trabalhar com o Joe Stones e o Guerri como uma linha de 3, ele não consegue, ele fica tentando manter esse 4-3-3 aí, que acaba atrapalhando o que eu acho que a Inglaterra poderia oferecer. Tá? Muitas vezes um 4-4-2 também, né? O Phil Foden fazendo a esquerda, o Saka à direita, o Harry Kane como referência e o Bellingham, né, fazendo a função que ele faz no Real Madrid. Mas talvez fosse interessante tentar emular um 4-4-2, né? Tentar um 4-4-2, mesmo o Saka fazendo o segundo atacante e o Phil Foden e o Bellingham sendo meias mesmo, né? E isso não aconteceu muito nessa Inglaterra. Né? Mesmo tem todo esse talento à disposição, o Southgate, no meu ponto de vista, em alguns momentos ele atrapalhou muito o que a Inglaterra poderia fazer como seleção. É uma seleção que não ganha, né? É uma seleção que não é campeã. Tem um bom trabalho do Southgate em termos de resultados, né? Ele conseguiu semifinal de Copa, foi para uma semifinal de Copa, foi eliminado em quartas da outra e tem duas finais de Eurocopa. Embora não tenha vencido nenhum título, é um dos melhores trabalhos nos últimos anos todos. Desde 66, acho que é o melhor trabalho que a Inglaterra tem em termos de resultados. Então a FA quer manter o Southgate, mas acredito que ele saia, porque justamente ele não consegue tirar desses jogadores o melhor deles como equipe. Eles aparecem, porque eles são tão bons que eles aparecem, eles destoam além do trabalho do treinador. Então talvez um técnico que consiga fazer com que esses jogadores consigam brilhar como equipe, faça esse time brilhar um pouco mais. Talvez não em termos de resultado, talvez não chegue tão longe numa Copa, ou talvez não vença também, mas a gente olha para esses jogadores e a gente sabe que eles podem oferecer mais como time. E o Southgate, apesar de conseguir bons resultados, não conseguiu fazer, principalmente nessa Euro, fazer com que eles brilhassem como equipe. E aí tem muito das críticas apesar disso. Você pode ver em vários canais, né, principalmente do Fred Caldeira, que ele fala muito disso também, né? Que ele chegou num teto de limite de trabalho como time. E a Inglaterra, apesar de ter ido para a final, não fez uma boa Eurocopa, né? É complicado falar isso, mas foi passando aos trancos e barrancos. Do mesmo jeito que a Portugal conseguiu seu título em 2016, passando com vários empates, várias classificações nos pênaltis ou nas prorrogações, né? Não fez uma grande Euro, foi campeã, mas não fez uma grande Euro para nível de desempenho naquela Euro de 2016. E a Inglaterra acho que foi algo parecido e quase foi campeã mesmo assim. Mas, de novo, venceu o melhor futebol. Venceu o melhor futebol e o futebol ofensivo para frente e olhando para o gol. Então é uma evolução do que a Espanha estava apresentando nos últimos anos, né? E aí se volta e se mostra como uma nova grande força. E pense, cara, o Barcelona tá em vias, né? Agora que acabou a Euro, a tendência é que o Barcelona vá babando para cima do Nico Williams e do Dani Olmo para serem os grandes contratações do time. E aí você pensa, por mais que o Real Madrid tenha um timaço e a tendência é que o Real Madrid se estabeleça como uma grande força do futebol espanhol, o Real Madrid, o Barcelona vindo com Yamal na direita, Nico Williams na esquerda e Dani Olmo como armador, o Lewandowski pifando ali, né, sendo centroavante, cara,
passa a ser uma grande força novamente, né? Eu acho que o nível de disputa vai jogar pro alto e o Barcelona aparece com uma grande força aí para Champions também. Né? Então a gente tem que olhar bem para essa disposição que o Barcelona pode ter nessa próxima temporada. Não sendo tão estrelado contra o Real Madrid, claro, mas sendo uma grande força também, né? Para elevar o nível de disputa, porque terá os três principais jogadores espanhóis da atualidade jogando sob seus domínios, né? Tirando o Rodri, obviamente, que tá no City, mas, né? São três caras hiper talentosos e que jogam futebol muito bonito de se ver, que é o que o Barcelona busca, né? Então, é interessante. Torço para que isso se concretize para a gente voltar a ver um nível de disputa muito alto aí pela La Liga e na Eurocopa também. Na Eurocopa não, na Champions League, no caso do Barcelona, porque o Real Madrid tá chegando toda vez, tá? Enfim, quero saber a sua opinião, o que você achou do jogo, o que você achou do título, você achou que foi merecido, tava torcendo pra Espanha, tava torcendo pra Inglaterra, tava torcendo pra alguma outra seleção, diz aí nos comentários que eu quero saber, tá certo? Faz o cocô, participa da rifa lá dos bonecos, tá certo? O link tá aí na descrição, a gente se vê no próximo vídeo, tem live depois do jogo da Argentina e da Colômbia na Copa América, a gente faz um tic-tac aqui ao vivo hoje, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!